Olá, tudo bom? Meu nome é João Solimeu, do site Câmera Escura, e hoje nós vamos fazer um vídeo especial sobre o ator Leonard Nimoy. Leonard Nimoy morreu na última sexta-feira, de 27 de fevereiro, por causa de um problema no pulmão. Já fazia um tempo que ele estava doente, consequência do uso do cigarro. Por muitos anos ele já estava sentindo as consequências de ter fumado por muito tempo. Ninguém sabia se era boato, se não era boato, que ele tinha sido internado de forma grave e infelizmente era sério. E na última sexta-feira, de 27 de fevereiro, ele morreu. Leonard Nimoy tinha 83 anos e, claro, vai ser sempre conhecido como o Sr. Spock do Jornada nas Estrelas. Por mais que por uma época ele mesmo queria tentar ficar desvinculado do papel, ele chegou a escrever um livro em 75 que chamava Eu Não Sou Spock, porque ele estava tentando se desvincular do papel, ele não queria ser um ator de um personagem só, até que chegou uma hora que a ficha caiu e ele mesmo abraçou o personagem e ele até pode ser considerado um co-criador do personagem. Star Trek foi criado por Gene Roddenberry nos anos 60, teve apenas 3 temporadas, entre 66 e 69, foi considerado um fracasso, digamos assim. Na época ele não foi muito bem aceito pelos executivos da NBC, foi cancelado depois de só 3 temporadas. Nimoy foi o único a ter sobrevivido, na verdade, é o primeiro piloto da série. Quando Gene Roddenberry vendeu a ideia de Star Trek para a NBC, eles quiseram fazer um programa piloto, que é um episódio só para ver como é que é a série, para ter uma ideia de como seria a série. O Spock era o único personagem da série que se desenvolveu depois que estava nesse primeiro episódio, nesse primeiro piloto. Teve problema até com questões religiosas, as pessoas achavam que aquelas sobrancelhas dele, aquelas orelhas pontudas, era uma coisa meio demoníaca. Terminado Star Trek, Jornada nas Estrelas, ele ainda partiu para uma carreira irregular, mas ele ainda fez a Missão Impossível. Ele participou de 2 temporadas de Missão Impossível, fez teatro, fez fotografia. Chegou em 1977, George Lucas lançou Guerra nas Estrelas, Star Wars. E de repente a ficção científica voltou a ser rentável e voltou a ficar atrativa para os estúdios. E a Paramount estava inclusive já desenvolvendo uma continuação para Star Trek, que seria a fase 2 dos anos 70, para ser lançada na TV, que não seria com os personagens originais, etc. Pensou, peraí, a gente já tem uma franquia aqui que a gente pode desenvolver para o cinema, que é o Jornada nas Estrelas. Ainda assim, o Nimoy não iria participar do primeiro filme, que foi feito em 79. Ele foi o último do elenco original a ser contratado, porque ele não queria voltar. Ele não queria voltar a fazer parte daquele mundo, etc. Ele achou que ele estava encaminhado para outras coisas, né? E diz a lenda que o Robert Wise, que foi o diretor do primeiro filme de Star Trek no cinema, foi à casa dele e falou para ele, olha, o que a gente pode fazer para você aceitar, né? E ele aceitou. E a partir daí ele incorporou o Spock, né? A ponto de ele se tornar uma figura central, né, dos filmes. O segundo filme, que é A Ilha de Khan, 1982, apesar do filme principal ser sobre a rivalidade entre o Capitão Kirk e o Khan, o filme foi famoso por ser o filme em que o Spock iria morrer, salvando a Enterprise no final, em uma cena muito emocionante, etc. O filme foi dirigido por Nicholas Meyer. Os produtores, que não são bobos nem nada, ficaram pensando, peraí, mas vamos matar o Spock, né? Então foi incluída uma cena no final, quando eles estavam fazendo as filmagens, eles incluíram aquela cena em que ele faz o elo mental com o Dr. McCoy, em que ele fala, lembre-se, né, remember, mas eles ainda nem sabiam o que isso ia significar. Quando eles voltam em Star Trek 3, que seria A Procura por Spock, em 1984, o Nimoy não só volta ao personagem, como ele assume a cadeira de diretor. Ele foi o diretor do filme, foi o primeiro filme de longa-metragem que ele dirigiu. Depois desses 2 filmes em que ele morre e ressuscita, a série estava um pouco pesada, eles achavam que precisavam de alguma coisa mais leve, e o Leonard Nimoy desenvolveu o Star Trek 4, desenvolveu a ideia, e ele dirigiu novamente, que é sobre o famoso filme das baleias, né, que é A Volta para Casa. O Leonard Nimoy era um ativista do Greenpeace
e ele desenvolveu a ideia de que uma nave extraterrestre chegaria à Terra e com uma mensagem que não seria necessariamente para os humanos, e não era, seria para as baleias. As baleias estariam extintas. Assim, eles acabam fazendo um filme de viagem no tempo, que eles acabam voltando no tempo para o século XX, em que o objetivo deles é resgatar umas baleias para levar lá para o futuro novamente. Era o filme mais leve até então, mais divertido, um dos filmes mais gostosos da série no cinema. Depois veio o famoso Jornada nas Estrelas 5, que foi dirigido pelo William Shatner, famoso por ser ruim, né? Embora eu não considere tão ruim assim. Passado o Jornada nas Estrelas 5, o Leonard Nimoy foi chamado de novo para desenvolver uma ideia para o 6º filme. E era a época do final da Guerra Fria, a União Soviética estava desmoronando, o Gorbachev queria fazer uma aproximação com o Ocidente, caiu o Muro de Berlim, e eles tiveram a ideia de fazer um paralelo entre os Klingons, que já existia, esse paralelo já existia nos anos 60, durante a Guerra Fria. Os Klingons eram a União Soviética. Essa ideia foi transportada para os anos 80, no final dos anos 80, no Star Trek 6, em que os Klingons foram vistos como se fosse a época da perestroika, do Gorbachev, etc. Foi o último filme da série, com o elenco original, em que o Leonard Nimoy participou, né? Depois disso, ele só voltaria a Star Trek como Spock quando o J.J. Abrams, em 2009, fez o reboot da série, em que, de novo, o Spock é a figura central do filme. O Spock mais velho volta no tempo e acaba até se encontrando com ele mesmo mais novo, interpretado muito bem pelo Zachary Quinto, que é a cara do Spock. Para mim, a melhor cena do filme é quando os dois se encontram no final. Uma cena que, inclusive, lembra muito a cena em que o Leonard Nimoy encontra o Sarek, o pai do... né? Tem aquela coisa entre o mais velho e o mais novo. E para ver como o Leonard Nimoy é tão ligado ao personagem do Spock, que o último filme dele, o último trabalho dele no cinema, acabou sendo uma participação especial no Star Trek Além da Escuridão, que foi o segundo filme do reboot do J.J. Abrams, em 2013. Um dos filmes de maior bilheteria dos anos 80, que foi Três Solteirões e um Bebê, de 1987, foi dirigida pelo Leonard Nimoy. Foi a maior bilheteria de 1987, foi um filme dele. Ele fez depois um outro filme chamado O Preço da Paixão, com o Liam Neeson e a Diane Keaton e o Jason Roberts. Era um drama de tribunal, mais ou menos, não foi muito bem. Ele dirigiu outras coisas, ele fez pontas, ele acabou se tornando um ícone cultural, né? Tanto como Spock, como Leonard Nimoy. Ele fez participações depois, obviamente, no Big Bang Theory, que é uma série sobre nerds, em que, obviamente, eles ficam falando muito sobre Leonard Nimoy, sobre o Spock e sobre a Saudação Vulcana, né? Inclusive a Saudação Vulcana, que é o Vida Longa e Próspera, foi criada pelo Leonard Nimoy, baseada na origem judaica dele. O próximo Star Trek está em andamento, talvez saia o ano que vem, mas não vamos mais contar com Leonard Nimoy. Ok? Então esse foi um vídeo em homenagem a esse grande personagem, tanto o Spock quanto ao ator. Eu sou João Solimeu. Se você quiser assistir outros vídeos, dá uma olhada no meu site, que é o cameraescura.com.br. Dá um joinha aqui no vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve no meu canal, ok? Então tá bom, tchau!